noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Dando os recadinhos de sempre da casa, né? Esse mês ficou convencionalizado aí para a gente tratar da prevenção ao suicídio, né? Falar da depressão, dessas dificuldades que todos nós passamos em graus diferentes, mas todos nós passamos certamente, né? É muito importante que nós, espíritas, falemos sempre que possível das nossas aflições, das dificuldades, né? Buscando sempre explicar através da doutrina, buscando consolar através dos ensinamentos do Mestre Jesus, todos os nossos irmãos que passam por essa dificuldade, sem nunca esquecermos também de incentivá-los, né, a buscar um tratamento específico, um psicólogo, um psiquiatra também. Tá? Então, no dia 10 de setembro, né, é a data mesmo específica, mas o setembro amarelo é o mês inteiro que ficou aí dedicado para a gente conversar sobre isso. E a nossa casa, então, resolveu pedir a todos os palestrantes durante o mês que falem sobre o assunto, né? Cada um com a sua abordagem, né? Com o seu jeito de falar, sempre buscando através da doutrina mesmo para nos ajudar, tá bom? Então esse mês todo aí nós vamos ter palestras nesse sentido e a gente grava as palestras, né? Então, para de repente ter um parente, um amigo que gostaria ou que a gente acha que precisaria ouvir as palavras, né? Enfim, a gente pode utilizar ali o link e enviar então para esse nosso amigo também, tá bom? Então vamos neste momento fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, os pensamentos, e vamos pensar apenas em Jesus, fazendo a imagem dele de mãos estendidas sobre nós, com um olhar compassivo e doce. E vamos colocar em suas mãos as nossas dificuldades, as nossas aflições, pedir que ele continue abençoando sempre a todos nós, sendo modelo e guia para a nossa jornada aqui na Terra e na jornada em todos os outros lugares que vamos ainda percorrer. E neste momento de paz, de tranquilidade, vamos agradecer a Deus primeiramente por estarmos aqui encarnados, juntos, entre irmãos, companheiros de jornada. Agradecer pela nossa família, pelos entes tão queridos com quem dividimos a nossa caminhada. Pedir para que eles estejam bem, sejam protegidos e amparados pelo seu mentor. Que não descuidem nunca dos estudos, sejam eles quais forem. Que não descuidem da prática da caridade, da humildade, dos ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecer aos mentores da casa que desde muito cedo prepararam esse ambiente para todos nós, para aqui recebermos a energia, os ensinamentos que precisamos. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo tão querido que está sempre conosco, no nosso pensamento, nos inspirando para o bem, nos protegendo. Vamos ainda pedir pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui hoje, que encontraram alguma dificuldade ou encontram dificuldade de iniciar o tratamento ou os estudos. Pedir para que eles estejam bem, em paz e sempre com o pensamento em Jesus. E vamos ainda pedir aos mentores da casa que abençoe o palestrante desta noite, nosso irmão Valteir, para que ele consiga aqui passar tudo o que se preparou para passar para nós, sempre ali ouvindo a intuição e a inspiração do seu mentor e dos nossos amigos da espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite às senhoras, aos senhores presentes. Que a paz de Jesus esteja conosco. O ambiente já foi preparado, né? Muito bem preparado. Eu estava observando ali os slides, né? Que vocês colocam. Estava comentando com a minha esposa. Muito interessante, né? Porque a gente já vai ali, são frases, principalmente do Chico, né? Que trazem assim, um ânimo novo para a gente, né? Uma nova energia. Chico Xavier e Emmanuel fizeram uma dupla sem igual aqui na Terra, né? Agora dizem que o Emmanuel já está aqui, ele está lá, então a dupla continua, né? Um inspirando o outro. Gente, então, o tema
que eu escolhi para falar dentro deste mês, que o Diego já adiantou, que a gente intitula como Setembro Amarelo, né? Eu gostaria até de fazer uma pequena pincelada sobre esse Setembro Amarelo, porque dentro da doutrina espírita, eu aprendi eu ouvi, através de cursos, que a dona Ivone Pereira foi a grande inspiradora de um grupo de tarefeiros aqui no estado de São Paulo, para esse empreendimento, né? De ir na casa das pessoas, ouvir as pessoas, ouvir os seus problemas, ou seja, a gente emprestar o nosso tempo, os nossos ouvidos para aqueles que estavam com dificuldades. Então, segundo esse grupo, eles se inspiraram no livro Memória de um Suicida, para poder, então, começar essa tarefa. Não sei se o CVV também se inspirou nisso, mas é um grupo também maravilhoso que ajuda muito, né? Normalmente, quando a gente tem algum parente, algum amigo, algum conhecido que passa por essa dificuldade, a gente já dá logo o número do CVV. Eu não sei se é um 88 ainda, é um 88 ainda, né? Então tá. Então, gente, eu avisei ao Diego assim, eu não sou psicólogo, psiquiatra, né? Não tenho formação acadêmica, eu sou um técnico metalúrgico, né? Aposentado, e sou um estudante da doutrina espírita, como vocês também são, né? Então eu falei com o Diego assim, eu não vou falar termos técnicos, eu tenho certeza que algum outro orador durante esse mês vai tocar nos termos técnicos referente à nossa saúde mental, que é o que se trata disso aqui, né? Saúde mental. Eu lembro que esse tema saúde mental, ou esse termo, ele começou a ser muito usado depois da pandemia, né? Que não acabou ainda, né? Mas nós estamos todos vacinados, graças a Deus, estamos mantendo o vírus quietinho, né? Então, assim, mas a saúde mental da maioria do nosso povo brasileiro e mundial também foi muito afetado por essa pandemia. Então, os estados depressivos ou a própria depressão, que são diferentes, a gente vai explicar isso depois, né? Eles chegaram muito forte para cada um de nós, né? Porque a gente é espírita e conhece a vida espiritual, sobre a vida espiritual, entende que a vida prossegue depois do corpo físico, né? Entendemos que a morte não existe, etc, etc. Nós temos medo de morrer, né? Nós temos medo de morrer. Eu duvido se alguém aqui não tem medo de morrer. Estou fazendo um desafio, não é? Porque a gente acostuma com o mundo físico. A matéria, ela tem uma influência no nosso organismo impressionante, né? No nosso espírito. Ela influencia demais no nosso espírito, né? E isso está no livro dos Espíritos. É uma questão que Kardec pergunta, né? Sobre a influência no nosso organismo. É muito grande. A gente, então, é afetado pelas coisas materiais. O nosso contato com as coisas materiais é muito forte. O nosso contato entre nós mesmos, família, com os filhos, com os amigos, com as coisas, acaba se tornando muito forte. A gente se apega, né? Tem gente que se apega ao automóvel e nem vende, né, por dinheiro nenhum do mundo. Então imagina para desencarnar, como é que esse espírito fica, né? Coisas materiais, a gente se apega de tal forma que quando a gente desencarna, e existe dentro da literatura espírita muitos assuntos, muitas histórias sobre isso, esse apego que a gente tem às coisas é que nos faz sofrer, né? Então nós temos medo de morrer. E pensando nisso, Richard Simonetti escreveu um livro chamado Quem Tem Medo da Morte, que eu recomendo. Não trouxe aqui dentro dessa livraria que eu trouxe aqui hoje, né? Mas é um livro espetacular, que de forma muito tranquila o Simonetti aborda o tema sobre a morte. Então eu aconselho a todos que não leram ainda poderem ler esse livro, né? Ele é um best-seller, inclusive, dentro da literatura espírita. E ele explica as situações que nos prendem à Terra e a forma como nós podemos fazer para nos desvencilhar dessas situações. Eu não tenho que deixar de amar as coisas que eu conquisto. Eu não tenho que deixar de amar a minha família, os meus filhos, de jeito nenhum. Só que esse amor não pode ser um amor possessivo, um amor apego, né? Porque quem ama liberta, não escraviza, não é verdade? Então a gente tem que libertar, a gente não tem que escravizar com o amor que a gente tem. Então isso tudo nos causa medo. Aí nós temos medo de morrer, porque a gente se apega demais a essas coisas. Gente, é natural se apegar.
né? Eu fico imaginando em que estado mental se encontra uma mãe, um pai que perde uma criança em tenra idade, seja por um acidente, seja por uma doença, né? Eu, graças a Deus, ainda não passei por esse tipo de provação aqui na Terra. Mas milhares, centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil e no mundo passam por essa dificuldade. Né? Nesse instante, alguém está sofrendo a perda de um ente querido. Então, imagine, ou tentemos imaginar, a cabeça de uma pessoa que perde uma criança. A gente vai assistir a televisão, e eu aqui assisto aquele do meio-dia, Vanguarda, Link Vanguarda, e vi sobre uma criança que caiu num poço recente, né? Então, uma criancinha de 8 anos de idade, eu tenho um neto de 10 anos, e gosta de brincar na rua, gosta de brincar em lugares também, e que a gente agora fica assim, meu Deus, tem que falar com a minha filha para tomar conta do meu neto, olha a paranoia que a gente fica. Porque se cair num buraco daquele lá da rua, vai fazer igualzinho o outro, vai desencarnar, olha o sofrimento. Então a gente fica meio paranoico. Aí de repente você deita, né? E a gente tem um hábito lá em casa de ler uma página antes de deitar, aí vem uma mensagem de Emmanuel, nos esclarecendo sobre o sentido da nossa existência, sobre a vida, sobre a morte. Quantas mensagens de Emmanuel que já nos auxiliam nesse sentido, né? Dizendo assim, olha, o seu filho é um espírito imortal, você é um espírito imortal, né? Todos nós somos espíritos imortais. Então nós estamos vivendo uma experiência aqui no planeta, só que a gente acha que é o contrário. Que nós somos do planeta e vamos morrer para viver uma experiência espiritual. É totalmente ao contrário. Né? Então é essa conta que nós temos que pôr na nossa cabeça. Nós temos que começar, nós espíritos principalmente, né, a entender isso. Eu lembro que eu estava fazendo um curso certa vez na casa espírita que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, e eu levei um texto do Humberto de Campos chamado Treino para a Morte. Mas aquilo foi um horror dentro da sala de aula. Eu só falei, não, que eu não quero ler, não. Vocês vão levar para casa, ler e vão trazer na semana que vem para cada um falar o que entendeu. Treino para a Morte. É interessante. Eu não lembro que livro que é. Você lembra disso? Não, mas é só bater lá no Google depois, tá, gente? Que a gente acha. Treino para a Morte, Humberto de Campos. Né? É interessantíssimo, porque ele ali vai nos ensinando a acostumar com essa possibilidade. Olha só, possibilidade nada. Com essa verdade, não é? Não tem como a gente escapar disso. Então, temos que fazer um treino diário. Né? E ele já começa dizendo lá, a gente morre todo dia. A gente deita, né? O corpo adormece, o espírito, né, sai do corpo, de alguns, o meu não sei se sai. Eu costumo dizer que o meu fica a alguns centímetros de mim. Então, a pegada que ainda sou essas coisas aqui. Mas tem gente que vai longe, que visita as colônias espirituais, que trabalham, né? Que estudam durante o sono do corpo físico. Então, a gente está lá o corpo, está morto, né? Não tem vida, entre aspas, tá, gente? E a gente volta para ele. E quando a gente volta, fica todo feliz, né? Eu lembro que Dona Ivone tinha essa mediunidade tão forte que ela saía do corpo físico e quando ela visitava lugares muito lindos, teve uma vez que ela contou, né? Ela falou assim, eu não quero voltar. Era tão lindo onde ela estava, tão lindo. Ela falou, não quero voltar. Ele falou, está brincando. Falou, claro que você tem que voltar. Você tem uma tarefa para cumprir na Terra, né? Você tem obrigações, deveres, você tem que voltar. Mas olha só o nível, né? Ela foi num lugar tão lindo que ela não queria voltar. Tem que voltar correndo. Exatamente, tem que voltar rápido. Tem que voltar rápido. A gente, normalmente, no nível mais abaixo de Dona Ivone, eu quero voltar rápido do corpo por causa dos pesadelos. Né? A gente vai de encontro, né? Aqueles nossos adversários de outra vida, aqueles pesadelos, né, terríveis. A gente fica doido para despertar no corpo. Já, meu Deus, até que enfim me livrei, né? Graças a Deus. Então, gente, eu fiz essa introdução. É 40 minutos, não tem que ficar de olho ali, né? Eu fiz essa introdução porque eu trouxe um roteirinho aqui para a gente falar sobre depressão, né? E entender que essa
esse transtorno, chama-se transtorno do humor, segundo a medicina, é transtorno do humor, né? Ele tem diversas causas. Mas eu falei assim, não vou falar nos termos técnicos, não vou, mas na medicina já existem os antidepressivos para tratar. Essa é a grande notícia que a humanidade tem. Que até a década de 30, eu estou falando tudo isso baseado nesse livro aqui, ó, de André Trigueiro, Viver é a Melhor Opção. Esse livro é fantástico. Esse jornalista, né, é do Grupo Globo, ele fez durante 10 anos um estudo com profissionais da área, né, dos transtornos mentais. Então ele fez um livro espetacular. Se não me engano, já está na 4ª ou 5ª edição já. Ele doa toda a venda desse livro para alguma instituição que ele, em cada edição, ele passa para uma instituição, né? Vou até falar para ele, vou passar para as daqui de Ubatuba agora, a próxima, né? A gente entra lá e pede para ele, a próxima venda do livro você passa aqui para Ubatuba. Mas enfim, então ele diz aqui que essa doença, né, ela já tem um tratamento, e até a década de 30 não tem. Então, a OMS, ele levanta ali, diz que nós vamos ter, ou temos, em torno de 340 a 370 milhões de pessoas sofrendo com depressão. E ele faz uma diferença aqui no livro, né, que é interessante quando eu falei de depressão, estado depressivo. É diferente. Segundo os médicos informaram para ele, o estado depressivo é aquele estado de tristeza que a gente fica durante algum tempo, seja por um luto, né, por uma perda de um ente querido, seja por a perda de um emprego, de um namorado, uma namorada, uma separação, né, difícil às vezes entre um casal. Então a gente entra em tristeza. Esse é o estado depressivo. A tristeza que dura de 3 a 4 semanas, segundo os especialistas passaram para ele. Passou desse período, não é mais estado de tristeza, de depressão, estado depressivo. Já passa a ser depressão e a família aconselha ele, o médico aconselha ele nesse livro, tem que ficar atenta a esses sinais, né? Porque normalmente nós da família vemos uma pessoa muito triste que quer ficar só deitada, só na cama, perdeu a vontade de trabalhar, etc. Fala que é frescura, não é? Normalmente a gente fala frescura, né? E a gente teve na nossa família casos de suicídio e a gente tratou a pessoa, mas não resolveu, infelizmente. Nós tratamos a pessoa que começou com um estado depressivo, né? E por um período ficou bom, nós relaxamos quando ficou bom, porque tomou remédio, teve a terapêutica espírita e a gente relaxou. Depois que a gente relaxou, a pessoa resolveu dar cabo da sua existência. Esse nosso parente querido, que Deus tem, né? Então, é isso que André Trigueiro fez questão de colocar nesse livro, Viver é a Melhor Opção. A gente prestar atenção nos sinais. Vamos prestar atenção nas pessoas que falam para a gente que está desiludida com a vida, que está desanimado com a vida. Só as primeiras palavras já sejam um alerta, um sinal amarelo, né? Para a gente entender e começar a olhar para aquela pessoa. Porque nós temos um hábito, a vida, ela engole a gente, né? Esse negócio de levantar cedo e trabalhar, chega em casa, cuida disso, cuida daquilo, aí já tem que dormir no outro dia mesmo, a rotina, ela engole a gente. E a gente acaba não prestando atenção em quem está do nosso lado. Então nós temos que prestar atenção em quem está do nosso lado. Esse é um dever que nós temos. Porque quando Jesus diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o próximo mais próximo são nossos parentes, são a nossa família. Se a gente não tem um olhar de amor, né, de carinho, de fraternidade por aqueles que estão no nosso núcleo familiar, é falso a gente falar que vai ajudar na casa espírita. Para mim soa falso. Entendeu? Me desculpe quem age assim, mas para mim soa falso, né? Porque o primeiro próximo é o meu familiar. Porque a família não é um acaso. É uma célula mata da sociedade, né? Então a família, o casamento, a união das pessoas é uma coisa divina.
É uma coisa programada no mundo espiritual. Nós temos direitos e deveres, né? Mas que temos compromissos assumidos com aquele núcleo familiar, gente. Então, quando a gente vem para a casa espírita, se entrega ao trabalho voluntário, maravilhoso, palma para nós, né? Nos dedicar a fazer o bem, a caridade, ajudar o próximo, excelente. Mas se você não faz isso dentro da sua própria casa, não está legal. Seu anjo da guarda está puxando sua orelha, você não está nem percebendo, né? Então comecemos pelo lar, né? É o cadinho purificador. Minha esposa costuma falar isso quando ela faz palestra. Eu estou copiando aqui uma frasezinha dela. A família é o cadinho purificador, né? É ali onde todas as emoções são trabalhadas, né? A gente vai se entendendo para que a gente volte melhor na outra existência, se torne amigo, porque, segundo estatísticas espíritas, né, as uniões familiares, os núcleos familiares, normalmente se formam para que a gente resgate débitos contraídos com outras pessoas. É a maioria esmagadora das famílias no mundo, no planeta Terra, né, um planeta de provas e expiações, é nesse sentido. Nós estamos reunidos no mesmo núcleo familiar para nos auxiliarmos, para resgatarmos os nossos débitos, né? E aí estende-se para a parentela toda. E eu tenho débitos com meus cunhados. Eles são muito difíceis. A família da minha esposa era grande, eu me assustei. Era mais de 10. E tudo homem. Nossa, e tem 2 que eu não me entendia de jeito nenhum. Até desencarnou. Toda noite eu peço desculpa. Ele não vem puxar meu pé. Né? A gente não se entendeu muito. Eu não consegui entender o jeito dele. Não aceitava o jeito dele. Né? Mas assim, gente, é tudo família. Os cunhados, as cunhadas, os sobrinhos. Quando você casa, junta todo mundo. Não é à toa que um casal se junta com outro. Porque aquela família precisa realmente se reunir. Né? E é tão bom quando se reúne essa família e termina a encarnação com todo mundo junto, unido, amigo. Né? Mesmo que você não concorde com alguma coisa que esse ou aquele parente fale. Né? Então, estado depressivo, prestemos atenção. Tristeza demorou? Né? Conversa, pergunta. Se aquilo continuar, leva no médico. Né? Leva no médico para ser tratado. Traz para a casa espírita, né? Para começar o seu tratamento aqui também. Então, falei de um livro. Eu tenho que seguir meu roteiro. Eu nunca consigo seguir meu roteiro dentro do tempo. Eu trouxe aqui Joana de Ângeles também, Triunfo Pessoal. É o último livro da série psicológica de Joana de Ângeles. E aqui ela trata sobre a depressão. E eu grifei aqui, esse eu quero ler, um pequeno texto, que ela começa a falar assim: a raiz psicológica do transtorno depressivo e do comportamento afetivo se encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Vou repetir. Na raiz psicológica dos transtornos depressivos, da depressão, né, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo. Olha, não é em relação às coisas exteriores, é em relação a si mesmo. Então, quando a gente fala de um fracasso profissional, quando a gente fala de uma separação, de uma perda de um ente querido, a gente, Joana está dizendo logo no início aqui, a raiz psicológica do problema vai estar em mim. Né? E ela, mais para frente, ela vai dizer que a raiz de todos os problemas mentais está no Espírito Eterno. Todos. Aí tem a explicação da nossa amada doutrina espírita, aqui no Livro dos Espíritos, aqui no Evangelho, tem as explicações. Por que os problemas que saem no meu corpo estão no meu espírito? Porque a mente não é o cérebro. Esquisito isso, né? A mente e o cérebro são coisas diferentes.
Quando você morre, a mente sobrevive. Né? O campo mental não é o cérebro. Isso aqui é onde eu exteriorizo os meus desejos, a minha vontade. Minha de quem? Espírito. Imortal. Então, quando você... E a ciência está descobrindo isso, né? Olha que coisa maravilhosa. A ciência está descobrindo que existe, né, uma consciência além do cérebro. Bacana isso, né? A gente ouvir isso, né, no século XXI. Existe uma consciência fora do cérebro. Ou seja, a mente é diferente. É o espírito que pensa. O pensamento é um atributo do espírito, a gente aprende isso nos cursos de espiritismo. Não é? Então, se a minha mente pensa e ela não pensa legal, pensa coisas ruins, eu vou estar transmitindo para esse cérebro que vai mandar para todas as células do meu corpo o meu pensamento. Penso o bem, faço o bem, ele vai transmitir a mesma coisa. Eu lembro que a nossa querida Maria José fez uma palestra que está nesse sentido, muito boa. Mente sã gera corpo são, não foi? Então é nesse sentido mesmo, né? E a gente então adoece por causa da nossa mente enfermiça, a raiz psicológica de todo o transtorno depressivo, de todos os transtornos. A gente adoece por causa da nossa mente enfermiça. Aí ele fala assim, por quê? Ela fala, né? Que a gente tem uma insatisfação. De onde vem essa insatisfação? Que às vezes nós temos com as coisas, com a vida. Se ela não veio, conforme dizia Sigmund Freud, dessa existência, faz um problema da libido, ele atacava muito nesse sentido, né? A pessoa não frustrada sexualmente, etc, etc, ela se adoecia. Foi assim que Sigmund Freud conseguia tratar as pessoas, né? Ele ia sempre na área sexual. O espiritismo vai mais além. O espiritismo vai mais além. Ele está dizendo que isso está intrínseco no meu pensamento, né? Eu trago isso de várias existências. E a doutrina espírita diz que a gente não tem só uma existência, só duas, só três, só quatro. Nós temos milhares de existências. Nós somos espíritos imortais, os Highlanders, né? Lembra do filme Highlander, né? Que vive para sempre, sempre jovem, né? Só que lá eles querem que seja assim materialmente falando, né? O cara não envelhece, não tem ruga, não tem nada, o Highlander. Mas é diferente do espírito, né? O espírito imortal. Então nós temos em nós milhares de personalidades. É uma briga aqui dentro, não sei se acontece com vocês. Eu, desde que comecei a estudar a doutrina espírita, eu falo assim, agora, quem eu sou? Eu sou o Valteir de hoje, ou sou o fulano, a cicrana de outra existência? Por que eu tenho essas tendências? E eu faço esses questionamentos porque o querido Santo Agostinho coloca essa possibilidade na questão 919, né, do Livro dos Espíritos, para a gente refletir sobre isso. Não é? Ele dá essa possibilidade. Olha, eu quando me deitava, fazia uma reflexão do meu dia, etc, etc. Quando eu li isso, nos primeiros cursos que eu fiz de Espiritismo, né, algum tempo atrás, eu comecei a fazer essas reflexões, quando a gente deita, né? Quem eu sou? Né? Quem eu sou? Por que eu tenho essa tendência? E o Espiritismo fala assim, você sabe o seu passado, o que você fez. É só você observar que tendências você tem agora. Então, vamos colocar o avarento. O que a gente acha que o avarento foi na outra existência? Né? Um sensualista. O que ele foi na outra existência? Então, de acordo com as minhas tendências nessa existência, é uma continuidade do que eu fui na outra. Ou na outra. E assim vai. Então, dentro da literatura espírita, aí eu fiquei preocupado, mas na literatura espírita, o espiritismo é bom por causa de é consolador mesmo, né? Conforme disse Jesus, né? É consolador mesmo. Ele dá a possibilidade de você conhecer histórias de pessoas que superaram essas más inclinações, né? Aí ele fala de Judas Iscariotes, né? Fala de Joana de Joana d'Arc, né, que acabou desencarnando, queimada, e era o Judas Iscariotes. Olha quanto tempo que ele passou. Eu não sei de que século é, século XIX, XVIII, Joana d'Arc, né?
capítulo 18. Olha, desde a época de Jesus. Aí fala do Públio Lentulus, quem era o nosso querido Emmanuel agora. Olha a trajetória. Aí você fala, como que essas criaturas... Eu estou citando só 2, tá? Para a gente não ficar muito tempo aqui. Olha a trajetória dessas criaturas. Né? Olha a trajetória. Se a gente pega a história do Emmanuel no livro há 2000 anos, começa lá, depois 50 anos depois, Ave Cristo, né, que encerra a tríade de livros da história dele, olha a vida desse homem, desde aquele senador orgulhoso, cheio das pompas, né, até chegar nesse querido Emmanuel. Né? Ele passou por tantas etapas, né, e foi superando as suas dificuldades. Mas por que ele superou? Ele conviveu com Cristo. Eu acho que nós convivemos também. O Cristo falava para ele, falava para nós assim, na terra, vós tereis aflições. Não se apavorem. Eu venci o mundo. Olha Jesus ensinando como é que faz para não entrar em paranoia, não entrar em estado depressivo nem em depressão. Vencer o mundo. Como é que vence o mundo? Como é que vence as coisas materiais? Se espiritualizando. Como é que se espiritualiza? Trabalhando no bem. Né? Vendo o outro como irmão. Aí você fala assim, eu é moraleza ver você como minha irmã. Agora eu assassino do meu filho. Né? Mas Jesus conviveu com gente assim. Aquele centurião que passou a espada nele, né, virou um homem virtuoso depois das suas existências. Jesus perdoou ele. Ali mesmo. Aliás, ele perdoou todo mundo que colocou ele naquela cruz. Né? Por que ele perdoou e a gente não consegue perdoar? Porque ele, Jesus, se entendia como um ser imortal. Ele, Jesus, se entendia como... Ele sabia que ele não era daqui. Aqui era só uma passagem. Então, gente, vamos prestar atenção nesse ensinamento do Cristo? Para a gente trazer isso para a nossa vida. Na hora que o sofrimento bater, ele vai bater na nossa porta. Eu falei da pandemia, eu e minha esposa ficamos ruins na pandemia. Fomos primeiro a pegar esse vírus. A impressão que ia morrer mesmo. Entendeu? E a gente está aqui. Mas naquela hora, eu falei assim, abençoada a doutrina espírita. Pois não. Esse soldado que feriu Jesus, ele por acaso foi no Pedro? Exato. É que eu não gosto muito de entrar em detalhes de reencarnação, porque às vezes a fonte não é boa, mas essa é boa, essa fonte é boa. É isso mesmo. Morreu como Dom Pedro. Então, a gente tem que prestar atenção nesse ensinamento do Cristo, né? De que ele se entendia como um espírito imortal. Então nós precisamos nos entender assim. Que eu acho que aí a gente vai entender as nossas contas, não vamos ficar apavorados quando a gente está devendo ao banco. Não vamos ficar apavorados quando alguém nos assaltar, quando alguém nos trazer um mal. Não vamos. Podemos até ficar no primeiro instante, né, com raiva daquela criatura que roubou um bem que você trabalhou a vida inteira, o cara vai lá em 30 segundos, perdeu o tio, né? Perdeu. Aí leva. Normalmente a gente deseja que aquela pessoa bata e morra com o carro. Né? Esse é o primeiro sentido da coisa. Mas Joana de Anjos, que é uma psicóloga do mundo espiritual, ela fala assim, tenta sublimar isso aí. Porque você tem todo o direito de se revoltar. Porque você é um ser humano vivendo num mundo de provas e expiações. Ainda somos muito perto daquele primitivismo que nós vivíamos, né? A gente ainda traz muito primitivismo na gente, né? Comer, né? Caçar, né? Se relacionar. É tudo muito primitivo ainda aqui no mundo de provas e expiações. Então, é natural, segundo Joana de Anjos, que a gente se revolte. Mas não agasalhe essa revolta no seu coração. Meu filho costuma dizer assim, não leva para o coração, pai, o que eu fiz. Não leva para o coração. Né? Porque senão você fica com raiva da pessoa. Então procura sublimar sempre, né, gente? Esses problemas que a vida nos oferece. E a vida nos oferece muitos problemas. Então nós temos essas dificuldades. Então eu vou deixar a Joana de Anjos de lado aqui. Eu fiz só mais um.
Mais um recortezinho aqui. Qualquer tipo de perda produz impacto afetivo perturbador, como é natural. Joana de Anjos está falando. Entendeu? Qualquer perda produz esse impacto na gente aflitivo e perturbador. Mas é natural. Porque nós estamos acostumados a ter, não a ser. Né? Esse André Trigueiro, esse jornalista, ele diz que ele tem o mesmo carro há mais de 14 anos. Ele tem só 2 calças jeans, um par de sapatos. A minha esposa gosta muito de assistir o programa dele. Como é que chama, Rosa? Papo das 9. Né? Ele tem um programa chamado Papo das 9. Eu acho que, não sei se é diário, mas acho que ele está mudando. Mas eu recomendo assistirem também. É interessante. Ele traz muito a abordagem espírita lá, além de outros assuntos, obviamente. Né? Mas é interessante que ele diz assim, eu fui aprendendo a desapegar. Né? Porque ele é ambientalista também, tem isso, né, gente? Aí ele fala assim, se eu tiver muita roupa, eu sei que eu estou contribuindo para quem está derrubando água, eu estou gastando água. Para produzir uma calça jeans, gasta não sei quantos 1000 litros de água. Então ele vai nesse sentido. Mas com isso, ele vai se policiando. Não vai gastando à toa. Não estou dizendo que ninguém precisa ter um guarda-roupa bonito, não. Quem quiser que tenha. Eu só estou dando um exemplo. Então, gente, vamos para a doutrina espírita? Está faltando pouquinho. Faltando pouquinho de tempo. A doutrina espírita tem um capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu, particularmente, acho um dos mais belos capítulos do Sermão da Montanha. Né? E dentro do Espiritismo, é um capítulo que ajuda demais, assim, a gente com as nossas aflições. E nós temos aflições. Né? Vai chegando no final do mês, eu fico aflito para cair meu pagamento. Quando cai meu pagamento, eu fico aflito porque não vai dar para pagar tudo. Então é aflição diária. Nós temos aflições, né? As minhas são nesse sentido, né? É uma bobeira isso, porque, como diz a Joana de Anjos, o problema está em mim mesmo, eu que gasto demais. Né? Aí o dinheiro não dá, não é verdade? Então, aqui, no capítulo 5, item 14, Allan Kardec diz assim, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Eu acho fantástico isso. Olha, gente, a calma e a resignação adquiridas na maneira que a gente encara a vida terrena. Aí cada um vai ter que analisar como é que você encara a vida terrena. É nesse jeito assim, qualquer coisinha nos aflige, é mais tranquilo, você já consegue passar bem pelos seus problemas. Se você já consegue administrar bem os seus problemas, as suas emoções, parabéns. Né? Agora, aquele que não consegue, sofre. Então, calma e resignação é o que ele nos ensina. Né? Aí ele diz aqui, ó, a incredulidade, no item 16, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Então, duvidar de que nós vamos prosseguir, que aqueles problemas que nós estamos sentindo, aquela dor que nos chegou, elas são passageiras e a gente pode administrar elas. Segundo ele, se ele não administra, se a gente não consegue administrar, se a gente não consegue força moral para vencer aquela dificuldade, a gente vai entrar em depressão. E é o primeiro passo para a gente começar a pensar em tirar a nossa própria existência, a nossa vida. Quantos não fazem isso? Quantos não fazem isso? A ideia materialista. O materialista, ele não consegue perder. Se ele perder alguma coisa, ele vai se matar. Ele vai tirar a vida. Porque ele não consegue lidar com aquela perda material. Não estou falando de uma perda afetiva. Uma pessoa rica que perde de uma hora para outra todo o seu patrimônio, não resiste. Né? O Espírito Camilo, lá em Memória de um Suicida, tirou a vida porque perdeu a visão e era um escritor. Não suportou. Né? E anos depois que acontece tal Braille aí para ajudar os cegos a escreverem livros, a ler. Era só ter paciência, esperar. Às vezes as coisas mudam de um dia para o outro na vida da gente, para melhor ou para pior. Mas quando for para pior,
Tenha calma, resignação, que no outro dia pode dar tudo certo. Aquela porta que fechou para você hoje, amanhã pode abrir outra. O problema é que a gente não sabe esperar. A gente não tem calma, a gente quer para agora. É por isso que ele diz, a calma e a resignação são os antídotos contra a loucura e contra o suicídio. E para encerrar, vocês já devem estar cansados, né, de me ouvir. Eu quero ler a quarta parte do Livro dos Espíritos aqui, a questão 920. Kardec pergunta aos espíritos, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? O que vocês acham? De acordo com cada um, né? A Completa felicidade felicidade. É diferente para cada um. É diferente. É diferente. A ver o que um não aceita no outro, ele aceita Exatamente. Exatamente. Ela me lembrou até uma passagem, uma vez, uma história, não sei se era Simonete que conta, que uma moça fez vendo um carroceiro passando, puxando uma carroça e cantando, chegou perto dele e falou assim, como é que você pode ser feliz puxando uma carroça? Ele falou assim, porque eu vejo as pessoas em estado pior do que o meu, porque eu tenho saúde para puxar essa carroça e tem gente que não tem. Olha. CD Momento Espírita. Obrigado, Rosa. CD Momento Espírita, que nós ouvimos essa história, né? Então, olha a felicidade para essa criatura. Para alguns, como eu, que sou vascaíno, é um título do meu time. E eu estou infeliz há um bom tempo, então, né? Porque meu time não ganha tanto tempo. Bom seria se eu fosse flamenguista, palmeirense, corintiano, né? Que ganha mais título, né? Tá vendo? São mais felizes, não são? Então, gente, os espíritos respondem assim. Ele perguntou se a gente pode gozar da completa felicidade na Terra. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, né, do homem, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Só depende de nós. Sermos, né, tão felizes quanto possível, porque a Terra pode... Nossa, gente, isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. E a gente destrói o nosso planetinha azul, né? Ele é maravilhoso, a gente destrói, a gente joga lixo no chão, joga lixo no rio, a gente polui as praias. A gente faz tudo errado com o planeta maravilhoso que Deus criou para nós, que Jesus, né, montou para nós. Olha quanta beleza natural que alegra a nossa visão, né? E às vezes a gente vem sem a visão por causa disso mesmo. Porque a gente destrói. Agora você vai cego. Você não vai ver nada. Né? Aí a gente destrói mais. Porque a beleza maravilhosa que tem o planeta, a gente não consegue absorver, porque nós estamos tão ligados às coisas materiais, tão ligados em ter as coisas, em preservar o que nós temos, em aumentar o que nós temos. Somos tão materialistas, tão apegados ainda, que a gente não consegue observar a beleza das coisas que estão ao nosso lado. Conforme Jesus fez, né, com os discípulos, né? Que cão fedorento. Lembra dessa passagem? Nossa, que cão horrível. Jesus falou assim, observe que dentes lindos tem aquele cão. Olha a visão de mundo, né? De vida de Jesus e de seus discípulos. É a nossa visão. Jesus via beleza em tudo. E a gente não consegue ver. Então vamos passar a ver beleza em tudo agora? Né? Tudo tem um lado bom na vida. Tudo. A gente lê uma página, né, Rosimar, esses dias, no nosso Evangelho no Lar, fala que tudo tem um lado bom na vida. O criminoso, nessa página, né, Rosimar, criminoso tem um lado bom. Acredita nisso? Tem, ué. Ele ama alguém. Ou ele põe alguém à prova. Só dele pôr à prova, ele já tem o lado bom dele. Porque se ele vier aqui me assaltar e eu ficar com ódio dele, ele vai conseguir o intento dele, que é me desequilibrar. É assim que acontece, né? E na depressão, gente, além dos encarnados que nos obsediam, tem os espíritos. Aí vocês falam assim, mas são meus adversários da outra vida? Não, nem sempre. Nem sempre. São aqueles espíritos, conforme tem aqui na Terra, que querem fazer o mal para fazer o mal. O cara já se deu mal na vida mesmo, ele quer fazer mal. Ele vai para o mundo espiritual do mesmo jeito. Aí ele vê você cometendo um erro, ele te incentiva. É isso mesmo. Entendeu? Fala mal do teu vizinho. Sacaneia ele. Derruba o seu colega no trabalho.
Essa obsessão, no depressivo, é praticamente sem. Ele não tem força para vencer isso. Ele não tem. Porque o depressivo, ele cai nesse estado de apatia, de desânimo pela vida, e ele influencia todo o seu, adoece o corpo, ele adoece o cérebro. Então ele não consegue nem ouvir mais o seu anjo da guarda. É nessa hora que nós temos que trazer ele para o centro. Não é? Nessa hora em que a pessoa não está ouvindo nada, que a gente sabe que já atingiu o cérebro, que ela está delirando, né? Chega até a esquizofrenia, que é um outro transtorno, né? Então está na hora de trazer para o centro. E é para despertar aquela pessoa? Não, para despertar quem está ali obsediando ela. E quando você tira o algoz de perto, fica tudo bom, né? Reparou? Quando você sai de um assalto, você sai tremendo, né? Você sai tremendo. Eu não sei se todos foram assaltados aqui, tomara que não tenha. Mas é horrível, né? Você fica tremendo. Mas depois que você sai de perto do seu algoz, parece que tem uma paz. Nossa, o cara não me matou aqui, ainda estou aqui ainda. Só levou o carro, a bicicleta. Não dá um alívio? Então é assim, gente, quando você retira aquele espírito obsessor de perto da pessoa. Ela revigora. Ela revigora. Olha a importância do espiritismo na nossa vida. Olha como é que ele nos ajuda. Não é? Então tragam para a casa espírita aquela pessoa que está assim. Venhamos nós para a casa espírita, recebermos essa energia no passe magnético, né? Sair fortalecido num dia, às vezes, cansativo para nós, e sai daqui revigorado. Eu costumo até dizer, quando eu aplicava a passe, você está saindo revigorado. Não joga no lixo quando você sair, essa energia, porque tem gente que joga, né? O cara acaba de sair da casa espírita, alguém deu um encontrão nele ali fora, é desgraçado. Pronto. Tá, foi embora. Toda aquela coraça de proteção que ele recebeu aqui dentro foi embora. Porque ele já perdeu a linha com o primeiro que esbarrou nele. Então, gente, guarde para nós, vamos guardar para nós essas boas energias, né? Que o mundo espiritual nos dá. E que Deus, então, nos abençoe. 5 minutos para as 9 nesse tempo, tá bom? Então tá beleza. Obrigado pela atenção de vocês. A gente tinha mais coisas para falar aqui, mas realmente eu não cumpro o roteiro. Então tá, obrigado. Fica para a próxima, né? Então tá bom. Então, assim, não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis passar sobre depressão. Que eu fui entrando mais para o lado da doutrina espírita. Né? Porque a raiz do problema, vamos acreditar nisso, está em nós. Então, nós é que adoecemos o nosso corpo. Nós é que curamos o nosso corpo. Né? Quem é que precisa de médico? Quem está doente. Era para isso que Jesus veio. Né? Então, se você está doente, tenha certeza. Jesus está contigo, está ao seu lado. E Ele vai te curar através desses amigos espirituais queridos. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos agradecendo o Valteir, que veio dar essas orientações, essas reflexões tão importantes para todos nós, não é? E ultimamente é até interessante, porque a maioria do pessoal está se levando muito para esse lado da mente, não é? Então, semana passada eu fiz a palestra aqui, Mente Sã Gera Corpo São, justamente levando para esse lado, trabalhar a mente, do lado positivo, justamente para evitar a danada da depressão. E mesmo no grupo, já há 15 dias que nós estamos enviando mensagens a esse respeito, para quem gosta de parar e ler, para poder ajudar nessa situação. Porque é doloroso ver um jovem mesmo de 15, 16 anos já quer se matar por causa de qualquer coisa. Então nós estamos tentando levar por esse lado. Quem não assistiu a palestra, está lá no Caminho da Luz, tá? É só abrir lá o YouTube, que vai encontrar lá, e outras palestras, a dele, quem quiser tornar a ver novamente, vai estar lá depois, semana que vem, no YouTube, para a gente poder estar trabalhando esse lado da mente, né? Porque o nosso pensamento é nosso, a gente faz o que quer com ele, para o bem ou para o mal. Mas aí o que a gente fizer, a gente vai colher, não tem jeito. Então, agradecer muito ao Valteir,
pela alegria dele. Eu gosto muito desse jeito alegre dele, de falar, de fazer palestra. Eu adoro, sabe? Eu me divirto com ele. Semana passada eu fui fazer lá, ainda ele deu umas questionadas lá no final, e é delicioso isso, essa liberdade da gente poder estar trocando informações. Então nós agradecemos imensamente a ele, ao seu mentor amigo, que com certeza trouxe ele até aqui, e a todos que estão aqui presentes, agradecendo por esse momento, por essa oportunidade abençoada que o Pai nos oferece, esse banquete espiritual que foi preparado para todos nós essa noite. Nós chegamos aqui 7h30, 8h, 7h, mas essa casa já foi preparada bem antes disso. Esse trabalho já foi preparado lá na espiritualidade. Nós aqui somos só simples funcionários, não é? E para colocar em prática aquilo que eles desejam. Então que nós possamos sempre servir de instrumento da espiritualidade, ser útil de alguma forma, não é? Sempre e não só na casa espírita não, em qualquer lugar. A gente pode ser útil em qualquer área da vida, da existência humana. Que Deus nos abençoe, nos envolva em muita luz, que nós possamos retornar aos nossos lares melhor do que quando aqui chegamos, mas nos fortalecendo e nos esforçando para errar menos, acertar mais, que essa é a grande dificuldade, e que o mentor de cada um de nós possa nos envolver com muito amor, intuindo, inspirando, chamando atenção quando é preciso, puxando a nossa orelha, como o meu faz, né? Ou ele vem aqui, não tem jeito. Aí eu já fico sem graça, falo, ai, mas você pisou na bola. E a gente procura se corrigir dentro do possível. Mas somos muito imperfeitos ainda, mas estamos caminhando para o melhor. E assim, agradecidos que estamos, ao mentor espiritual dessa casa, a toda a equipe espiritual que com tanto carinho prepara esses momentos para nós, esses momentos abençoados, iluminados, que possamos levar essa energia para o nosso lar, para aqueles que estão lá nos aguardando, para aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, no trabalho, no lar, na rua, nos vizinhos, que nós possamos fazer o nosso melhor, mesmo ainda sendo imperfeitos, porque o nosso Pai misericordioso, na sua infinita misericórdia, Ele permite que os benfeitores espirituais, que os espíritos do bem, que o nosso anjo da guarda nos auxilie, nos ajude nessa caminhada. Então cabe a nós também aproveitar essa oportunidade e lembrarmos, não estamos sozinhos, Deus está no comando de tudo. Então, seja provações, seja dificuldades, também vai passar. Tudo vai passar, as coisas boas e as coisas não tão boas. E que possamos retornar aos nossos lares confortados, com o coração acalentado, cheio de fé, de esperança e de coragem para seguir adiante. E assim nós pedimos licença, Senhor, para encerrar essa primeira parte da nossa tarefa, abençoando o nosso trabalho na Câmara de Passe, os tratamentos espirituais, e que possamos dar seguimento no nosso trabalho com muito amor, com muito carinho, confiantes em Deus, em Jesus e no plano maior, na certeza de que não estamos sós. Nós somos filhos de Deus, temos o seu DNA, portanto não estamos abandonados. Nós é que abandonamos o nosso Pai e o deixamos de lado. E assim, com muita gratidão, Senhor, nós vamos dizendo, demonstrando carinho, a gratidão por esse momento e por tudo que o Senhor nos oferece para que a gente possa crescer e evoluir. Senhor, muito obrigado pela luz do dia, pela beleza, pela alegria que nos envia após o sol. Senhor, muito obrigado pela noite escura, que nos permite ver tanta candura do universo após o arrebol. Senhor, muito obrigado pela natureza, que mostra a sua magistral beleza no canto lírico de um rouxinol. Obrigado pelo verde e pela água, pela fonte a fluir. Obrigado pela vida. Muito obrigado, Pai, por eu existir e poder te chamar de meu Pai. Que a paz do Senhor esteja e permaneça sempre com todos nós. Um final de semana maravilhoso para todos. Paz e luz em nossos corações. Graças a Deus.